Nós estamos aí na abertura do último selo, e aí vamos começar as trombetas. Há uma ideia que as trombetas elas seguem conforme os selos são abertos. A gente já vai falar sobre isso aí. Então, as taças de ouro, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, o verso 8 de Apocalipse 5, 8, nós falamos sobre isso aí, né? O verso 5, 8, capítulo 5, verso 8. É quando ele fala, e quando tomou o livro, os 420, os 24 anciões, só pegar aqui, pulou ali, ó, 5, 8, ele diz assim, né? E quando tomou os livros, os quatro seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a gente já viu esse texto, como eu falei, a partir daqui, muitas coisas a gente já viu, então a gente só vai dar uma pincelada, passando, né? O verso 3 ele fala, veio o outro anjo e ficou em pé junto ao altar com o incensário, depois de meia hora, a gente falou sobre isso aí, que ficou em silêncio, e foi-lhe dado muito incenso, né? Para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que acha diante do trono. Então a gente sabe que as orações aí, as taças estão cheias das nossas orações. Toda vez que a gente ora, traz algo especial no trono de Deus, né? A chama fica acesa, é, é, alguma coisa a gente consegue. Por isso que a oração é tão importante. A gente já falou sobre a oração, mas eu creio que a oração ela, ela consegue intervir na realidade do mundo. Né? Mateus vai dizer isso: tudo que ligares na terra será ligado na terra e no céu, né? E tudo que desligares na terra será desligado no céu, né? Então, assim, tudo que a gente tem orado, né? Tudo que a gente tem buscado, é só para isso ficar latente na nossa mente aí, né? Ele vai falar lá em Mateus 18, a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 18, olha só, é legal quando a gente lê mesmo, né? Não tem jeito. Mateus 18, verso 19, Mateus 18, 19, ó, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido do meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, ali estarei. Só voltando ali, o verso 18, esse que eu acabei de falar, o verso 18 aí, ó, ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Toda vez que a gente ora, as orações chegam no altar do Senhor, por meio das taças de ouro ali, e são derramadas no altar do Senhor, né? Ah, é um incensário, né? Está ali o perfume das orações. A gente vê muito isso no Velho Testamento, né? Quando o anjo do Senhor aparecia e era ofertado ali, ele subia nas nuvens, né? Quando foi o caso de Abraão, quando foi o caso de Gideão, como foi o caso ali de é, Eucana, né? E a Diana, não, de Sansão, né? Foi o caso ali dos pais de Sansão quando vão ver o anjo que aparece para falar que eles teriam um filho. Hebreus capítulo 1, 14, vamos lá? Hebreus 1, 14 vai falar do ministério dos anjos. Capítulo 1 inteiro fala sobre o ministério dos anjos. E ele é bem legal aí. Hebreus 1, 14. Ó, a gente já falou, mas volta no início do capítulo 1, Gustavo, fazendo um favor, porque assim, né,
Ó, havendo Deus outrora, essa citação é igual João capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, isso lá no Velho Testamento, nesses últimos dias falou pelo Filho, a saber, quando Jesus estava aqui. A quem constituiu dele de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É tudo que Deus fez ali em Adão, no Jardim do Éden, ele é concretizado na vida de Jesus, sustentando todas as coisas para a palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, a saber da morte da cruz, assentou-se à direita da majestade, falando da sua ressurreição nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou a mais excelente nome do que eles, saber um nome que cura, que liberta e que salva, Yeshua, Jesus. Pois qual dos anjos diz, tu és meu filho? Lembra lá do batismo de Jesus? E hoje te gerei. E outra vez, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito, a saber, Jesus, nós já falamos sobre isso, no mundo disso, e todos os anjos de Deus o adorem. Aí é uma ordem de Deus, não tem como ser revogada, não tem como não ser cumprida. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz vento, e a gente já falou isso aí, e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E esse trono que nós vamos assentar junto com o nosso Senhor. O cetro da equidade, o cetro do seu reino, isso aí falando lá de Gênesis, quando 47, 49, quando Jacó vai orar sobre a tribo de Judá, ele fala que o cetro nunca se apartará da sua mão, falando para ajudar a descendência dele. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, né? Como nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Até os anjos, né? Eles vão envelhecer, vão passar por um processo, não sei, mas Jesus e a igreja vão ser um corpo glorificado, algo vai mudar na nossa vida. Também, qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Né? Tudo deve passar por uma modificação depois que... Porque, assim, tudo vai ser mudado. O que Hebreus vai falar? Hebreus é muito tremendo porque é algo profético no sentido assim, se hoje os anjos, a gente leu lá em Daniel, eles têm uma batalha contra os demônios, potestades, principados, uma vez que principados e potestades são lançados no lago de fogo e enxofre, não tem um propósito desses anjos vai voltar a ser o que era no original. Eles não estão aqui para batalhar, para brigar, eles estão para ministrar as coisas de Deus. Então vai ser algo tremendo, assim. Por isso que é tão difícil a gente explicar como vai ser, porque a única coisa que a gente sabe é depois do pecado. É isso que a gente consegue enxergar na nossa pequenez. Né? Alguns Deus permite enxergar além daquilo, né? Como foi os profetas, Daniel, Davi, mesmo não sendo um profeta, Deus revelou ele coisas que são
Quando ele chega no Salmo e fala, disse o Senhor ao meu Senhor, nossa, ele cita Jesus antes mesmo de vir, né? Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, Deus fará isso aí. E aí o texto continua, mas depois pode ler Hebreus, é muito... Atos 1:10, vamos lá para Atos capítulo 1, verso 10. A gente caminhar aqui, Atos capítulo 1, o verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, falando do arrebatamento, a ressurreição de Jesus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, ou seja, dois anjos, se puseram ao lado deles. Ele disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. É esse Jesus que a gente espera e aguarda. Apocalipse 9:13, vamos lá para Apocalipse 9:13. O altar de Deus, depois a gente vai ver isso aí. O sexto anjo tocou a trombeta e eu vi a voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Né? O altar ali onde está sentado Deus, nós vamos ver isso. Deve ser, como diz o apóstolo Paulo, coisas inefáveis aí. O incenso, a gente já falou, que são as orações, né, de todos. Romanos 1:7, vamos só ler Romanos capítulo 1, verso 7. Romanos 1, verso 7. Romanos 1, verso 7. Olha só. E a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graças a vós outros, paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. As orações aí, né? Chamados para ser santos, kadosh. E aí Paulo vai discorrer, vai falar primeiramente do graça, é uma oração. Toda a introdução de Paulo é uma oração, né? E ele chama a oração. E Colossenses 1:2, vamos lá para Colossenses capítulo 1, verso 2, antes da gente continuar. Aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças para vós outros da parte de Deus. Novamente, ali os santos separados. Né? É isso que Deus espera de nós, essa separação do mundo e do pecado. Apocalipse 8:4, vamos lá então, verso 4. Terminar o sétimo selo aí, para a gente começar na trombeta. O verso 4. E da mão do anjo, né, isso que subiu, a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Simplesmente subiu. Vamos lá para Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Vai ter vários textos que vão falar sobre isso, e eu separei um, né, 13, verso 19. Juízes 13, verso 19. Isso, lá no final. Tomou, pois, Manoá, um cabrito, pai de Sansão, e uma oferta de manjares, e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Então, assim, na oferta que eles fizeram para Deus, o anjo do Senhor subiu aí, só para a gente ter essa ideia, né, que aparece no verso 4, quando o anjo sobe, né, com a oferta. Eu acho tão bonito isso aí. Vamos lá para Romanos 6:3. As nossas orações sobem até o altar de Deus. Assim, é como se só Jesus sobe na oferta, assim. Se não, ele que é para ele, para
Em nenhum outro texto a Bíblia vai falar que qualquer anjo subiu com oferta. Só Jesus, o anjo do Senhor, né? A gente falou sobre isso também. Quando aparece o anjo do Senhor, se refere a que eles chamam, né, de teofonia, ou seja, a aparição de Deus ali. Romanos 6:3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ou seja, o batismo que nós temos é por meio do sangue de Jesus. Nós morremos, né? E agora nós devemos ser arrebatados como ele foi. Aí ele diz, ó, como pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, uma vez mortos, mas agora ressuscitados, nós subimos na presença do Senhor, nós subimos, né, na graça do Senhor, por meio do sangue de Jesus. João, capítulo 15, verso 7, vamos lá em João 15, verso 7, João, capítulo 15, o verso 7, ainda falamos sobre as orações, mas só, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, assim, tudo que eu pedir que agrada a Deus vai ser recebido. Às vezes a gente pede coisas que não. A gente pede para o nosso próprio interesse, como diz a palavra do Senhor. Mas quando a gente pede pelas vidas, para que Deus salve, restaure, liberte, a gente não pede para nós, mas pede aquilo que é do coração do Pai, do coração de Deus. E isso é muito importante. Para que a gente está pedindo? Toda oração, às vezes eu falo, estou pedindo para mim mesmo ou é do Senhor? Vamos lá para Ezequiel 8:11. Ezequiel capítulo 8, verso 11. Isso aqui vai ser rapidinho. Ezequiel 8, verso 11. 70 homens anciões da casa de Israel, como Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma na nuvem de incenso. E então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas as imagens, pois dizem, pode baixar aí, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, né, que é os escritos judaicos. Disse-me, vê isso, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levantou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então disse-me, esse capítulo de Ezequiel 8, ele fala que o povo de Israel, os sacerdotes, eles adoravam outros deuses dentro da casa do Senhor. Fizeram pinturas para imagens de deuses pagãos e abominações ao Senhor mesmo. E ninguém via, porque estava ali e só esses sacerdotes. Então, a gente vê essa questão da oração e da adoração para outros deuses. O diabo imita tudo, né? Por isso que eu separei esse texto aí, que
as pessoas também, infelizmente, fazem aí orações para demônios, né? E encantamentos, né? Infelizmente, assim, essa questão do espiritismo, essa questão do Wicca, essa questão do satanismo, né? Até essa questão aí que se mistura, né? Questão dos maçons, e junta tudo esse balaio de gato aí, um sincretismo, e que ninguém sabe o que não é, né? Alguns juntam meias verdades e tudo, então a gente, só quem está lá vivencia, e tem vários livros que falam sobre isso, pessoas que abandonaram a parte mais obscura dessas religiões, né? E acabam testemunhando coisas horrendas assim. Eu tinha um livro que falava de um rapaz que saiu da maçonaria, outros Nossa, mas é tanto que também não cabe, porque se a gente fala, alguém ouve e vai, né, se sente ofendido. Não é nosso propósito aqui, mas falar do amor de Jesus. Mas tem muita coisa, muito testemunhos de pessoas que foram libertas dessas seitas, religiões e essas questões pagãs. Mas vamos lá, né? Mas esse texto de Ezequiel é bom porque mostra o quanto o povo, os sacerdotes em Israel estavam distantes de Jesus, distantes de Deus, né? Do correr. Apocalipse 8:5, vamos lá para o 5, ó. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, né? E jogou lá. Vamos para Levítico 16:12. Levítico capítulo 16, verso 12. É, tirou lá, jogou lá. Ó, tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moídos e trará para dentro do véu. Essa é a ordem lá para fazer o incensário na casa do Senhor. Vamos para Ezequiel 10:2 agora? Ezequiel 10:2. Né? A 10:2, só falar um pouquinho aí, incensário, Ezequiel 10:2. Falou o homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche a mão de brasas acesas, e dentro dos querubins espalha sobre a cidade. E ele entrou, à minha vista. Os querubins estavam, desculpa, os querubins estavam do lado direito da casa quando entrou o homem, a nuvem se encheu no átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e a casa se encheu da presença, aí, ó, da glória de Deus, do Senhor, da nuvem e o ato e a resplandência da glória do Senhor. O taladar das asas do querubim, né, se ouviu até o ato exterior, como voz do Todo-Poderoso quando fala. Tendo dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas que ficam no altar de Deus, né, que esses querubins têm. É, Parece que o altar está em cima dessas rodas, elas ficam embaixo ali, o trono de Deus, né? E ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava dentre os querubins, tomou dele e pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Né? E aí ele vai falar que o querubim vai fazer a visão das 4 rodas. Depois a gente já leu, mas depois é legal dar uma lida aí para rever, tá bom? Vamos lá para Apocalipse capítulo 8, o verso 5 agora. 5.
6, né? 6 agora. Verso 6. Olha só. Lá o 5 mesmo. Apocalipse 5. E o anjo tomou o incensário e encheu, né, do fogo do altar e atirou sobre a terra. Não, isso, 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo o altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, e aí os terremotos aí, né? A gente já viu isso aí. Quando o anjo pegar isso aí, vai atirar no fogo, e aí tudo que deve desenrolar vai ser porque as orações clamam do Senhor essa questão da justiça, né? Até quando a gente já viu várias vezes os anjos, né? Os anciãos perguntando até quando, Daniel perguntou até quando, né? E aí chegou o momento em que Deus vai fazer aquilo que cabe, né? Amanhã a gente lê o verso 6, né? E aí a gente já começa na trombeta, né? Passa rapidinho. Ó Deus, eu quero agradecer por esse tempo junto com os teus filhos, as filhas, que teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos despertar agora, Pai, para as coisas que devem acontecer antes da sua vinda, do seu retorno, para que possamos estar preparados para subir aos céus. Tem misericórdia, dá-nos direção no que orar, no que pedir, né? Não nos permita pedir só para nós, mas pedir para aquilo que agrada o teu nome. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos. Que Deus abençoe nossa vida nesse dia